O Palácio do Planalto disse que não vai comentar o pedido da Polícia Federal. Ministros da Casa Civil e da Agricultura discordam em relação às mudanças na tabela de preços do frete. A Agência Nacional de Transportes Terrestres diz que os reajustes serão divulgados em breve e os caminhoneiros avisam: se houver mudança no frete, uma greve pior pode acontecer. A Agência Nacional do Petróleo irá regular o preço dos combustíveis. A ANP começa na próxima segunda-feira uma consulta pública sobre os reajustes diários dos combustíveis. Na tentativa de acalmar os ânimos do mercado, o governo passou para a Agência Nacional de Petróleo a responsabilidade de regular a periodicidade dos reajustes dos combustíveis. A medida entrará em vigor em até 60 dias. A ANP anunciou que vai iniciar na próxima segunda-feira uma consulta pública para saber qual o valor mínimo que as refinarias e distribuidoras poderão reajustar os combustíveis. Em entrevista hoje a uma rádio, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que a iniciativa foi do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. O que fez o governo? O ministro Moreira Franco, ministro de Minas e Energia, ontem ele determinou à Agência Nacional de Petróleo que promovesse um estudo sobre como manter os preços dos óleos, do óleo, da gasolina, enfim, do gás, dos derivados de petróleo comercializados pela Petrobras, quanto à sua periodicidade de ajustes. Então, para reajustar o preço, a ANP é que vai definir. Uma nota do Ministério de Minas e Energia sobre a consulta pública a ser aberta pela ANP diz que ela se encaixa nas funções da agência. O diretor-geral da ANP justificou a consulta pública dizendo que o ambiente não é competitivo e que era preciso agir para garantir os investimentos de R$2,5 trilhões de reais que o setor de combustíveis precisa nos próximos 10 anos. Ele negou que seja uma intervenção da ANP nos preços da Petrobras. Nós não estamos interferindo na formação de preço das companhias e nem vamos interferir, porque isso é definido em lei no Brasil. Os preços são livres. O que nós estamos colocando em discussão com a sociedade é se devemos, e todos nós somos brasileiros, estamos acompanhando as notícias todos os dias, e estamos vendo um pedido da sociedade para que isso aconteça, então nós estamos reagindo a esse pedido. Desde julho de 2016, a Petrobras iniciou uma política de reajustes diários dos preços da gasolina e do diesel, baseada nas cotações internacionais do petróleo e no dólar. Com a paralisação dos caminhoneiros, o preço do diesel foi congelado por 60 dias. E depois disso, a periodicidade dos ajustes passará a ser mensal. E nesta quarta-feira, o projeto de lei que regulamenta o transporte de cargas no Brasil dominou os debates aqui no Congresso Nacional. As discussões começaram na terça, mas só depois de muita polêmica, o relator, deputado Nelson Marqueselli, do PTB de São Paulo, decidiu retirar do texto a previsão de anistiar as multas dos caminhoneiros. A proposta fala agora em transformar multa em advertência. O perdão proposto pelo relator não se limita aos caminhoneiros, mas há transportadoras também. O valor das multas ultrapassa R$800 milhões. A Advocacia Geral da União diz que perdoar multa de transportadora é desobedecer decisão do Supremo Tribunal Federal. A retirada da anistia do texto foi feita depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, disse que não era o momento para se votar esse assunto. Então eu vou pedir a ele mais uma vez que a gente deixe esse assunto para outro momento, né? Até porque tratar de anistia, né, tratar de beneficiar aquele, né, que cometeu algum ato errado. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, até porque essas ações elas estão sendo, né, deferidas inclusive pelo Supremo. Não acredito nem que nenhuma lei resolva isso. Segundo Marqueselli, o texto tratando do tema deverá ser discutido com o governo, juntamente com a MP editada na semana passada, instituindo a política de preços mínimos para o frete, entre outros assuntos. Tirada do artigo 89, onde dava uma certa anistia para transportadoras durante a greve.
O valor do frete é um dos temas mais polêmicos da Lei de Regulamento de Cargas. O ministro Eliseu Padilha afirmou que os valores das tabelas de preços serão mantidos. Padilha explicou que algumas correções podem ser feitas com o tempo, mas que tudo será mantido. Só que o ministro da Agricultura, Blário Maggi, numa coletiva hoje pela manhã, disse que a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai rever sim os preços dessa tabela. A NTT vai buscar fazer uma readequação dos valores. Ninguém está querendo fugir do acordo que o presidente fez, que foi feito. Agora, que ele seja justo para todos os lados. É importante dizer que no setor de grãos, que é o setor da agricultura, por exemplo, a grande maioria dos transportadores trabalham com fretes que, assim que o preço do diesel é reajustado, eles já recebem um reajuste durante a viagem dele. Diferente do que acontece nos caminhões, que são autônomos e que transportam carga geral, que muitas vezes pega uma carga de São Paulo para ir para o Recife, sobe 2, 3 vezes o frete no meio do caminho e ele não tem nada para fazer, tá? Não tem a quem recorrer. Então, nós estamos tratando aí de coisas diferentes e por isso tem que ter muita prudência nessa questão aí das tabelas. A NTT já informou que publicará os ajustes em breve e que essa questão tem sido prioridade desde a semana passada. Os caminhoneiros já avisaram. Caso tenha mudanças na tabela dos valores do frete, uma greve muito pior pode acontecer.